Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 17 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta segunda-feira, o seu encontro de todas as manhãs, sempre com as mais recentes informações do agronegócio brasileiro. E hoje nós vamos começar o jornal com uma entrevista um pouco diferente. Nós vamos acompanhar uma entrevista gravada pelo jornalista Vanderlei Munhoz com o diretor de mecanização do Grupo Bom Futuro, o José Vengros Filho. É uma entrevista mais longa, mas eu tenho certeza que vocês vão acompanhar e aproveitar cada segundo, porque nesse bate-papo, o José Vengros Filho, ele conversou com o Vanderlei Munhoz sobre a sua trajetória de atuação no agro, a evolução tecnológica no campo, o desenvolvimento do agronegócio no estado e no país, tecnologia, agricultura de precisão, potencialidades do agro hoje e as perspectivas para o futuro do agronegócio. Enfim, sem mais delongas, vamos acompanhar essa entrevista que está sensacional. Ok, amigos que acompanham a nossa programação, nós iniciamos agora mais uma entrevista, e na entrevista de hoje eu tenho a satisfação de receber o diretor de mecanização na Bom Futuro, José Vengros Filho, mas ele é conhecido como Zezão. Zezão, prazer recebê-lo para a nossa entrevista, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição de vocês. Eu quero começar sabendo um pouquinho de você. Eu disse aqui José Vengros Filho. Essa origem Vengros vem de onde? Essa origem veio da Romênia, né? Meus avós são nascidos na Romênia, mas que tem ascendência alemã. Então, ou seja, os avós deles subiram da Alemanha para a Romênia, e depois meus avós vieram para o Brasil, né? Acabaram se reencontrando e se conhecendo aqui no Brasil, se casaram. Então, pelo lado paterno, eu sou 100%, né, romeno, e pelo lado materno aí tem negro de escravo, tem índio, tem mineiro, ou seja, tem uma mistura grande aí. De toda essa miscigenação, o Zezão nasceu onde? Eu nasci em Cornélio Procópio, no Paraná, né? E desde pequeno dentro de uma fazenda, era uma fazenda produtora de café, uma fazenda grande de café, que chegou até próximo a 2 milhões de pés de café. Então, ou seja, eu estou no ramo da agricultura desde que me conheço por gente, se falar bem, desde os anos 70. Perfeito. E atuando diretamente nesse mercado, a gente vai falar aqui de tecnologia, de mão de obra, de tudo que envolve o agro, e você atua diretamente nesse mercado há mais de 40 anos, você me falou. Mais de 40 anos. Posso colocar aí 45 anos folgado. E em Mato Grosso, há quanto tempo? Mudei para o Mato Grosso em 1991 pela primeira vez. Depois eu acabei ficando 2 anos fora. Então, se nós pegarmos de 91 a 24, eu estou há 33 anos aqui. Fiquei 2 fora, 31 anos de Mato Grosso. Então, acompanhei todo o desenvolvimento, né, da cidade, né? Ajudei a fundar Sapezal. Conheci Lucas, Sorriso, Mutum quando estava começando, então, ou seja, acabei conhecendo todo o estado do Mato Grosso aí. Você acompanha o desenvolvimento do estado nas últimas décadas? Com certeza. E também tem, como eu fui funcionário da Massey Ferguson, eu acabei conhecendo basicamente o Brasil todo. Se eu te falar de Oiapoque a Chuí, eu acabei conhecendo, trabalhando por fábrica, conhecendo todas as capitais interiores, né, trabalhando, conhecendo mesmo e consertando máquina dentro dos concessionários, dando apoio aos concessionários técnicos, depois na área comercial. Então, tem um grande conhecimento da evolução da agricultura a partir aí meados dos anos 80 para cima. E quando você fala dessa evolução da agricultura, Zezão, a gente sabe que a tecnologia trouxe um grande impulso a tudo isso, e você é um diretor de mecanização. É possível definir quando que a tecnologia começou a mudar a realidade no campo brasileiro? Eu falo que, e não só por conhecimento, né, nós ficamos parados muito tempo em desenvolvimento tecnológico em máquinas agrícolas até a chegada da John Deere no Brasil. E isso aconteceu em 1998. Porque naquela época a gente só tinha
Valmet, que depois acabou virando Valtra, Massey Ferguson, Ford, né, que depois acabou virando New Holland, e algumas marcas brasileiras como a CBT, mas já estava extremamente falida, não tinha tecnologia. Então, com o adendo da John Deere para o Brasil, ela revolucionou a tecnologia em máquinas agrícolas, trazendo já um trator de uma potência média totalmente diferenciado. Enquanto aqui no Brasil se usava uma transmissão 100% mecânica, ela já entrou com uma transmissão hidráulica, com apoio hidráulico, né? Isso começou a trazer uma diferença e dali para frente todo o restante da indústria acompanhou, veio e deu essa mudança que nós temos hoje. E para te falar, tem máquina hoje que está sendo lançado aqui no Brasil junto com os Estados Unidos e Europa. Às vezes até na frente um pouquinho, tá? Então, nós crescemos muito em toda a tecnologia durante muito pouco tempo. Quando você fala desse crescimento tecnológico, Zezão, existe, na maioria das pessoas que não vivem o agro, as pessoas que não fazem parte do dia a dia do agro, elas acreditam que a tecnologia talvez provoque desemprego, ela aniquila a mão de obra. Isso não é uma verdade, né? Não, muito pelo contrário. O homem ainda vai ser insubstituível, né? Mas quando a gente se falar de tecnologia, e ainda eu acho que nós não estamos prontos para as máquinas que se dirigem sozinho, né? Totalmente digitalizadas e automatizadas. Digitalizada ainda não, ou seja, ainda vai depender do ser humano. Mas vou só te dar um comparativo. Todo mundo, para se deslocar, usa o teu GPS que está no teu celular, né? Você pode usar ou um programa, ou outro programa, não sei o quê, mas, por exemplo, dentro de uma máquina agrícola, a gente usa um sistema de satélite que o erro máximo admissível é 3 centímetros. Então, ou seja, 1,5 centímetro para a direita, 1,5 centímetro para a esquerda. Hoje, um componente desse, né, e com autocorreção, custa em cada máquina em torno de R$100.000. Então, ou seja, a grana envolvida para ter a qualidade que nós temos que ter hoje é muito maior do que os melhores celulares que tem no mercado hoje. A precisão tem que ser absurda, né? Nós estamos falando de centímetros, e bem poucos centímetros. Eu estou conversando na entrevista de hoje com o José Vengros Filho, o Zezão, que é diretor de mecanização na Bom Futuro. E aí você falou ainda há pouco, Zezão, que o Brasil às vezes até sai à frente de alguns países, dos Estados Unidos e até da Europa. Porém, tem uma questão. Os grandes centros de pesquisa que desenvolvem toda essa tecnologia geralmente estão ou nos Estados Unidos ou na Europa. E a gente está num país com uma temperatura diferente, a gente chama aqui de agricultura tropical. Como que é feita essa adaptação do que é produzido lá fora para operar no país? Com a importância que o Brasil teve em produção nesses últimos anos, né? A capacidade produtiva do Brasil cresceu muito, em muito pouco tempo, em relação aos outros países, né? Velho continente, o próprio Estados Unidos. Algumas empresas já tomou uma decisão de trazer um centro de desenvolvimento tecnológico aqui para o Brasil. A John Deere lançou o dela, inaugurou o ano passado, na região de Indaiatuba, ou seja, dentro de muito pouco tempo, as máquinas que vai ser lançada aqui no Brasil, né, vai ser desenvolvida aqui dentro por engenheiros brasileiros, né, com tecnologia brasileira, para depois ser exportado para outras partes do mundo. Então, ou seja, isso já está mudando. Agora, só mudou com a importância que o Brasil teve nesse crescimento em agricultura e pela quantidade de máquinas que ele começou a vender, que começou a suportar o país. Ou seja, quando se pensa em algo novo lá fora, essas grandes indústrias já pensam que é preciso desenvolver para o Brasil. E o Brasil passa a ser já um exportador disso tudo. Com certeza, né? O Brasil passou a ser interessante no ramo agrícola pelo mundo inteiro, e principalmente com o adendo da tecnologia. O que se deu para se ver aqui dentro do nosso país? Como o Brasil, na agricultura, ele precisa ser competitivo,
né? Ele precisa ser competitivo por eficiência, não tem agricultura, não tem subsídio nenhum, como existe lá fora. O Brasil cresceu muito em alta produção, em soja, em algodão, ultrapassamos vários outros países que são produtores muito mais velhos que nós. E também aceitando máquinas mais novas, mais tecnológicas e mais produtivas. Porque como nós somos um país continental, você precisa de máquinas, né, altamente produtivas. Então, somando tudo isso, esse mercado se abriu absurdamente para o Brasil. Você falou sobre algo extremamente preciso, que só se admite uma margem de erro de 3 centímetros, sendo 1,5 centímetro para cada lado, ou seja, não se pode desviar ali praticamente nada. Isso é uma tecnologia extrema. O que que a gente tem assim de mais tecnológico que opera no campo aqui em Mato Grosso, para que as pessoas possam, quem não conhece o agro, entender assim, o que que teria de ponta hoje que às vezes as pessoas nem sabem? Não, eu acho que são vários conceitos, né? Então, por exemplo, quando se fala em agricultura de precisão, né? Quando eu estou falando de 3 centímetros, eu estou falando numa precisão. Que isso custa muito caro. E outra, cada máquina está ligada diretamente a seu satélite. Então, ou seja, ela está enviando posicionamento e recebendo posicionamento, e um software interno dentro da máquina está corrigindo isso em questão de milissegundos, para que você consiga ter essa precisão em movimento. Voltando a se falar, se você pegar em precisão, tem equipamentos que se utilizam em construção civil e qualquer outro negócio. Você precisa de estar o teu GPS parado 2 horas no mesmo lugar para você ter uma precisão. E não chega a ser como uma máquina dessa, né? Então, o Brasil está passando por essas novas evoluções de tecnologia, né? Vindo mais fabricantes para o Brasil, já veio vindo fabricante da Índia, fabricante chinês, ou seja, fabricantes do mundo inteiro, já teve da Coreia, a LS é coreana, né? E máquinas da linha amarela também estão se investindo aqui no Brasil. Então, ou seja, eles descobriram no ramo de equipamentos, né? E quando eu estou falando não só de agricultura, mas assim de equipamentos no geral, um novo continente, que é essa nova evolução do Brasil, tanto no campo como nas construções de cidades, ferrovias, né? Hidrovias, que o Brasil deve entrar nisso também, como na nossa malha viária, né? Então tem possibilidade de todo mundo para ir. E eu acho que o próximo passo que nós vamos ter agora, quer dizer, já foi lançado, e agora há pouco tempo, né, pela Roche aqui no Brasil, a primeira plantadeira automotriz, ou seja, ela não depende de trator, né, e ela vai se dirigir sozinha. Vai ser totalmente autônoma. Totalmente autônomo. Mas vamos lá. Um operador tem que ficar na cabine dela. Tem o espaço para a cabine para o operador ficar monitorando tudo que está acontecendo. Então, ou seja, o ser humano não vai ser isolado. Ela não elimina a mão de obra, ela precisa de qualificação dessa mão de obra. Com certeza. A gente vai falar sobre essa mão de obra daqui a pouquinho, mas, Zezão, tudo isso com certeza é para aumentar a produtividade no campo? Tudo isso te ajuda, né, a você ter o controle da sua produção. Então você vai saber onde você está gastando mais, aonde você poderia gastar menos, e você tem um controle disso. Quando você tem esse controle, né, você vai produzir mais barato. Volto a dizer, já que o Brasil não tem subsídio nenhum para produzir grãos, enquanto que o restante do mundo é subsidiado. Os governos subsidiam para se produzir comida. Aqui não, né? A gente produz para poder exportar e ser competitivo com eles. E isso é o grande medo, tanto é a briga da França conosco aí, que não quer que derruba mais, que não sei o quê. Por quê? Porque nós somos muito mais competitivos do que eles. Uma verdadeira ameaça para o mercado Com deles, certeza, né? com certeza.
Perfeito. Eu estou conversando na entrevista de hoje com o diretor de mecanização na Bom Futuro, o José Vengros Filho, conhecido como Zezão. Zezão, e no tocante à mão de obra? A gente falou aqui que exige-se uma mão de obra mais qualificada para operar toda essa tecnologia que está lá no campo. Como é que vocês têm trabalhado para poder suprir essa mão de obra tão qualificada? Então vamos lá. Nós temos que entender do que a gente está falando de mão de obra, correto? Então, se falando lá no campo, eu preciso primeiro de mão de obra operacional, né? Que são os operadores de máquinas agrícolas e essas máquinas com um bando de informação moderna. Inclusive máquinas trabalhando online, né? Nós temos nas fazendas já onde nós temos comunicação, que é cobertura por rede celular, você consegue, inclusive, baixar programa, mandar qualquer coisa para o operador em questão de segundos. Então, ou seja, operacional. Operacional dentro do Mato Grosso, nós temos duas vertentes, vamos dizer. Primeiro é o Senar, né, que está vinculado diretamente à agricultura. Então, eles têm investido muito em qualificação de mão de obra operacional. Então, o Senar tem dado um apoio muito grande aos agricultores, né, para que qualifique a cada dia mais essa mão de obra operacional. Por um outro lado, os fabricantes também investiram, através da sua rede de concessionários, em instrutores que consiga ministrar treinamento operacional para suas máquinas que está no campo. O Senar dá um treinamento básico, mas fala de todas as marcas, e os concessionários estão mais específicos na sua marca. Então, ou seja, ele vai lá e fala para os agricultores, né, sobre o seu produto, sobre a sua marca que se revende. Então, eu acho que nós temos dois bons... um seria um instituto e outro, mas reforçando a qualificação das pessoas. Dois grandes parceiros, né, do produtor rural, que fazem com que essa mão de obra seja qualificada para atender essa demanda. E que o cara entenda essa modernidade que tem na máquina para tirar o melhor possível. E o que é interessante que você falou é que a própria indústria também já se preocupa com isso, né? Sim. Aí, por um segundo lado, a gente conseguiu, através de uma união entre Senar e Senai, que aí o Senai está relacionado à indústria, e toda a indústria de máquinas agrícolas, né, a investir em treinamento, em qualificação profissional para mecânicos que estão aqui no Mato Grosso. Qual mecânico? Mecânicos de concessionários, mecânicos de fazenda, trazendo uma especialização, né, com todos os fabricantes, para que essa mão de obra gira aqui dentro e não tenha que perder tempo saindo fora em outros estados buscar esse ponto. E o importante, né? O Senai com isso também, ele deve estar com 18 caminhões, né, com todo o centro de treinamento interno para fazer isso lá no campo para os agricultores. Então, ou seja, você tem uma fazenda, se você tem lá 15 mecânicos, o cara que quer aprender, ele ministra um curso básico dentro da sua própria fazenda. E o que é muito interessante que você falou, né, sempre tem que ter o homem, né, a figura humana ali operando o equipamento. Mas para que o equipamento opere bem, ele tem que ter uma manutenção adequada. E implica em ter toda a assistência técnica, a mecânica, a prevenção, a manutenção. Exige um exército por trás dessa tecnologia também, né? Com certeza, né? Quando a gente olhava lá no passado, como eu estou no Mato Grosso há muito tempo, o Mato Grosso hoje, se não me engano, está plantando 12, 13 milhões de hectares. Então, ou seja, o crescimento de máquinas e de pessoas para trabalhar com isso foi muito maior do que a rede de concessionários consegue contratar e colocar mecânicos de disponibilidade, até pelas distâncias que nós temos no Mato Grosso. Então, esse ponto de encontro entre as entidades, né, Senai, Senar e fábricas,
está trazendo esse conhecimento para dentro do campo. Muito mais fácil, muito mais rápido e com custo muito mais acessível. E logicamente que essas pessoas vai ter uma remuneração muito melhor. Ele não vai depender de estar na cidade sendo um mecânico de carro, de alguma outra coisa. As máquinas tecnológicas exigem mais e com certeza remunera mais. Uma mão de obra mais bem remunerada. Quando a gente fala de tecnologia, de investimento em maquinários, né, modernos assim, Zezão, a gente fala que isso é possível somente para o grande produtor, porque Mato Grosso é um estado que tem grandes produtores, ou para o pequeno e médio produtor, isso é algo interessante, que vale realmente a pena, que ele precisa de começar a observar isso para poder aumentar a sua produtividade com um menor custo. Vamos lá. Tem para todo mundo. Então, para mim, o que é tecnologia? Aquilo que faz bem para você. Lógico que um médio, um pequeno agricultor não vai investir num trator de alta potência, de alta capacidade com alta tecnologia. Mas para o trator pequeno dele, ele pode investir em tecnologia. E quando eu estou falando de investir em tecnologia, ele pode, por exemplo, descobrir que o trator dele está deixando de produzir de 30% a 40% por dia, porque não tem o controle. Hoje, com uma telemetria, ele vai saber que ele está perdendo essa eficiência de 30% a 40%. Então, para ele, isso vai ser econômico. Então, ou seja, não precisa ser o grande agricultor para adquirir essas máquinas. Isso vai estar no campo para todo mundo. Né? Inclusive, a questão que eu te disse lá de agricultura de precisão, dessa precisão de 10 centímetros, está disponível para todo mundo. Ou seja, ele não precisa ter um grande equipamento, mas ele pode trazer essa tecnologia e colocar e adaptar no seu pequeno equipamento para ter uma agricultura de precisão que vai dar mais resultado. Com certeza. E ter o controle, né, dentro da sua própria propriedade ou dentro do seu próprio celular do que a máquina dele está produzindo a cada instante, de quanto ele está consumindo, né, do que ele está gastando. O cara consegue ver isso instantaneamente. Ou seja, o motor da máquina funcionando é importante que eu acompanhe para saber se ele está me entregando o necessário para o consumo que ele está tendo. É isso aí que Sim. seria uma telemetria? É isso aí, vamos lá. Eu sei qual a eficiência que eu estou usando do meu motor. Eu estou usando 100%, estou usando 90%, estou usando 60%, estou usando 120%. Então o cara consegue saber isso na hora e, logicamente, que ele consegue saber, peraí, eu estou jogando combustível fora em uma operação errada. Eu tenho que melhorar essa operação. Então, com isso, ele corrige esses erros que tem e automaticamente esse custo baixa para ele. Muito bem. Conversando aqui com o José Vengros Filho, diretor de mecanização na Bom Futuro, muito conhecido como Zezão, aliás, conhecido como Zezão. E, Zezão, quando a gente fala de toda essa tecnologia que ela traz esses benefícios para o produtor, em ganho, em produtividade e tudo mais, a gente tem que pensar que isso também traz um resultado extremamente significativo na preservação ambiental, não? Com certeza. Você consegue, se eu uso menos combustível, eu poluo menos. Entendeu? Eu deixo de, às vezes, fazer alguma operação, né, que eu fazia errada antigamente. Por exemplo, eu consigo hoje trabalhar muito mais em nível se eu tenho a tecnologia de agricultura de precisão. Antigamente, quando o cara não tinha, ele fazia do jeito que ele achava melhor, às vezes provocando erosão na lavoura. E essa erosão vai para os rios, ou seja, vai para vários outros lugares, né? Então, tudo isso ajuda a nós termos um estado, né, não vou nem falar de planeta, mas muito mais sustentável, né, econômico, com menos poluição, né, e com custo muito mais acessível. Uma coisa, Zezão, que as pessoas fazem uma ideia muito erroneamente, e que eu gostaria que você colocasse isso para a gente, é com relação, por exemplo, o uso de defensivos agrícolas. Quem não conhece acha que isso é jogado de qualquer maneira, que não há todo um estudo, uma prescrição, como se fosse realmente um médico prescrevendo um medicamento para uma pessoa que precisa da dose exata. E o produtor tem esse cuidado, porque
é muito dinheiro também que está envolvido. E se ele não souber aplicar, fazer a dosagem correta e cuidar, ele vai ter também muitos prejuízos, não? Com certeza. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É só a dosagem. Que os dois podem atuar como remédio ou como veneno. Só que na linha agrícola não tem remédio. Todo mundo fala, vamos botar o veneno. Correto? E esse veneno ficou, então É um erro cultural, né? erro cultural, e isso parece que está fazendo mal. Então vamos lá. Hoje, né, além dos venenos ou dos produtos químicos feitos pela indústria química, também a agricultura está crescendo muito num mundo biológico, né? Foi buscar coisas que estão dentro da nossa natureza, né? E que começa a estar combatendo grandes pragas aí. Então, ou seja, nós estamos reduzindo muito o consumo de químicos e trabalhando com produtos naturais. Se algumas pessoas lembram, se você pegar no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá nos anos 70, 80, o cara ia no soja procurar a lagarta que tinha morrido, que estava branca por fora. Por quê? Aquilo foi um fungo que atacou. O cara levava para casa, botava no liquidificador, batia aquilo, fazia um suco daquilo e saía passando para a lavoura. Inclusive, a mãe do cara brigava, ô, que eu vou fazer meu suco para tomar, você estava batendo lagarta aqui dentro? Então, ou seja, hoje nós já chegamos num ponto que isso está industrialmente e que o agricultor pode produzir isso dentro da sua própria indústria, dentro da sua própria fazenda. Eu estou falando indústria porque a agricultura para nós é uma indústria a céu aberto. E isso está barateando muito o custo. E hoje, acho que a agricultura já está chegando quase a 50% de químicos e 50% de biológico. E as próprias multinacionais viram que o biológico é a grande tchan do momento e também investiram Estão investindo cada vez mais. cada vez mais em produtos de biologia, né? Mas voltando só a falar, existem algumas limitações. Por exemplo, perto de um curso d'água, eu não me sei expressar agora com a distância, mas a 200 metros você não pode aplicar. E com o controle do teu pulverizador hoje, você tem a certeza que teu operador não fez isso. Você consegue controlar daqui, entendeu? Se você mandar um programa para ele, ele pode andar ali e ele não vai soltar uma gota de veneno. Ele não vai soltar veneno por quê? Está programado nele que ele não poderia. Está perto de uma rodovia. Não pode. Então, essas limitações, a tecnologia está trazendo e nos auxiliando também. Perfeito. Zezão, olha, eu diria para você que a gente conversaria pelo menos mais uma hora aqui, porque eu fiquei com tantas perguntas na cabeça que eu gostaria de fazer, que eu acho que a gente vai convidá-lo outra vez para vir aqui. Agora eu te pergunto, para a gente fechar, nesses seus mais cerca de 45 anos atuando na agricultura, você imaginava que nós chegaríamos a um ponto tão elevado de tecnologia, de agricultura e precisão? E já emendando com isso, o que que nós podemos esperar aí nas próximas décadas? É possível vislumbrar? Olha, não, né? Lá no passado, quando você pensava, quando a gente tinha tratores com desatualizações tecnológicas, né? E sem investimento, ou seja, não vinha que a gente ficava dependendo, e a nossa indústria também não tinha nem capacidade de exportação, porque quando um país de primeiro mundo ia comprar um trator, queria tecnologia, o Brasil não tinha, né? E aí como é que você vai vender o que você não tem? Não tem como você vender. Você só vendia o que tinha pouca tecnologia. Logicamente, países que têm dificuldade de pagamento e que traz um monte de problemas. Então, eu vou te dizer que a nossa geração, eu sou nascido em 1960, né? A gente está passando por alguns privilégios que pouca gente vai ter que ter. Então vamos lá. Primeiro era só rádio, depois veio a televisão ali nos anos 60, né? Final dos anos 50, início dos anos 60. Depois, lá na época, era o telegrama e o famoso telex, né? E assim essa evolução foi absurdamente. Eu lembro que quando eu vim para o Mato Grosso em 91, tinha um negócio que era espetacular, mas espetacular.
Você enfiava um papel aqui, o cara recebia lá no Rio Grande do Sul. Quem sabe o que é fax hoje? A nova geração não sabe. Não sabe, E para não. nós foi espetacular. Foi Espetacular. realmente. Entendeu? Então, ou seja, a gente não sabe o que tem de vir para frente. Mas o que a gente está vendo, né? Ou seja, que a gente está participando. O que vai ser o melhor para nós? Então, a gente tem algum ponto que nós imaginamos, né? Trator 100% autônomo não vai ter condições. Porque não é uma rua, uma estrada. Você não consegue ter. Mas eu acho que um operador vai trabalhar com 3 tratores. É, né? Ele num e 2, cada lado, acompanhando o que ele está fazendo. Mas a integração entre as máquinas, eu acho que vai ser muito importante. Eu posso estar com uma coletadeira colhendo, entendeu? Uma plantadeira plantando junto no mesmo tempo, um pulverizador pulverizando, vários fatores acontecendo dentro da mesma área, no mesmo momento, com um controle total, que até então a gente não tinha, né? E essa questão tanto da pulverização quanto do plantio, hoje você já consegue controlar o espaço da semente, né? Eu quero colocar uma semente a cada tantos centímetros eu consigo colocar. Inclusive, se eu estou numa curva de nível, compensando se ela está côncava ou está convexa. Tudo isso já é possível. Tudo isso é possível hoje. Então a gente tem muita coisa. E outra, né? A pulverização, se eu tenho que atingir um alvo hoje, o erro máximo é 1 centímetro. Ou seja, se eu tinha que jogar o produto aqui, posso jogar 1 centímetro de diferença, mas vai cair nesse 1 centímetro que eu estou te dizendo. Então, ou seja, Se errar, né? se errar. Então a gente está evoluindo muito e vai vir muita coisa nova para cá. Mas volto a dizer, o ser humano vai ser a parte principal de todo esse negócio. E aí, a gente poderia então, Zezão, dizer assim para essa nova geração que está chegando: se qualifiquem, se preparem, porque tem um mercado pujante de mão de obra bem remunerada chegando aí? Com certeza tem, né? Se qualifique mesmo, se estude, né? Se dedique ao seu negócio, porque quem se dedica, faz o que gosta, coloca amor em tudo. Quando você coloca amor, tu é insuperável. Então, esse novo operador dessas novas máquinas de alta tecnologia, né, tem que se qualificar. E outra, ele não vai precisar ir fora, não vai precisar estudar nos Estados Unidos, não vai poder fazer nada. Ele vai ter treinamento aqui dentro do nosso estado. E só para ter uma comparação, hoje uma coletadeira de algodão custou $1.300.000. Estou falando de em torno de 7 milhões de reais. Então, ou seja, você não tem um carro de 7 milhões de reais na tua casa, pode ser o maior agricultor para pilotar. Mas ele dá isso para um operador, né, que está lá dentro da sua propriedade. Então, a tendência é esta: se qualificar, se profissionalizar, que vai ser remunerado. Muito bem. José Vengros Filho, conhecido como Zezão, diretor de mecanização na Bom Futuro, nosso entrevistado de hoje. Zezão, prazer imenso de conhecer. Aprendi muito com você nesse bate-papo. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, porque eu fiquei aqui com um montão de perguntas para lhe fazer ainda. Então, te agradeço imensamente tirar um tempo na sua agenda tão ocupada, vir bater esse papo conosco. E eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço. E uma coisa que eu sempre falei, a única coisa que é tua e ninguém vai tirar de você é teu conhecimento. E nada mais gratificante que você distribuir o teu conhecimento com as outras pessoas. Então eu vou estar sempre à disposição na hora que vocês precisarem, tá? E a gente está falando aqui de uma agricultura, né, de um estado maravilhoso que nos acolhe espetacularmente, né? Embora o nosso apelido aqui é pau rodado, né? Mas a gente rodou com satisfação e Somos com orgulho, né? Isso aí. Estamos com a nossa família, filhos, todos crescendo aqui dentro. Então, isso só me traz uma gratificação enorme. Estou sempre à disposição. Obrigado. Encerro a entrevista de hoje, que recebeu aqui o Zezão, que é diretor de mecanização na Bom Futuro, José Vengros Filho. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista, que esteve conosco até agora. Faço um breve intervalo e volto já.
O Jornal Brasil Rural volta já.